Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Esse nosso programa tem como objetivo trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, tá bom? Essa semana nós estamos numa série especial sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Como temos dito aqui essa semana, há muitas pessoas que celebram a Páscoa, mas não conhecem como ela foi instituída, quem instituiu e quais foram os elementos e o significado desses elementos, em que contexto a Páscoa foi instituída. Então é muito importante a gente conhecer. Então, se você perdeu aos episódios anteriores, segunda-feira eu falei sobre Páscoa é sinônimo de preparação, terça-feira Páscoa é sinônimo de comunhão, quarta-feira, Páscoa é sinônimo de libertação. Ontem, quinta-feira, eu falei que Páscoa é sinônimo de recomeço. E hoje nós vamos falar que Páscoa é sinônimo de esperança. Se você perdeu os episódios anteriores, eles estão todos disponíveis aí. Depois que assistir o programa de hoje, eu aconselho que você volte e comece a assistir desde o de segunda-feira. Assiste o de segunda e assim sucessivamente, para que você possa estar inteirado e possa ser edificado também com tudo aquilo que nós compartilhamos aqui essa semana. E se você assistiu aos episódios anteriores e o conteúdo fez sentido para você e abençoou a sua vida, eu gostaria muito que você compartilhasse aqui o seu testemunho. Você pode compartilhar aqui nos comentários o seu testemunho, ou pode enviar um direct também lá no meu Instagram, que eu coloquei aí no início, porque o seu testemunho serve para nos motivar, o seu testemunho serve para fortalecer também as nossas mãos, para que continuemos fazendo essa obra que nós temos realizado, né? É um desafio estar produzindo conteúdo numa rede social tão concorrida, não é? Há tantas pessoas fazendo trabalhos semelhantes, mas nós estamos aqui também compartilhando a palavra, porque eu entendo que você que está aqui nesse momento foi preparado por Deus para ouvir aquilo que nós temos compartilhado aqui, tá bom? Nós não estamos aqui para competir, estamos aqui para fazer com que o reino de Deus cresça, o nome do Senhor seja engrandecido, a palavra do Senhor seja proclamada e cada vez mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa, sinônimo de esperança. A Páscoa é esperança. E o texto base para a nossa reflexão de hoje está em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, a parte A. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8, a parte A do versículo 8. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Nós falamos aqui ontem. Se você assistiu o programa de ontem, você vai lembrar. Se não, quando você for assistir, você vai ver quando eu falo que Deus nos criou para viver para o louvor da sua glória. Deus não nos criou para vivermos escravos do pecado, escravos de um sistema ou nem mesmo escravos de nós mesmos. Deus nos criou para sermos livres para fazer a vontade dele. O texto que nós acabamos de ler é o momento em que o Senhor se apresenta, se revela a Moisés e convoca Moisés para ir até o faraó e tirar o povo da escravidão do Egito. E o Senhor, nesses versículos que nós acabamos de ler, deixa muito claro que ele viu o sofrimento do seu povo, né? Ele diz assim: olha, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, eu conheço
o sofrimento do meu povo. Então o Senhor viu como o seu povo estava sofrendo ali no Egito. A maneira como eles estavam sendo oprimidos, massacrados, maltratados, escravizados. Deus viu a forma como eles estavam sendo tratados. E Deus então decidiu livrá-los. E é muito interessante e muito significativo o versículo 8, quando ele diz: por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra, para levá-lo para uma terra ampla, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ele diz: eu desci para livrá-lo. E assim como o Senhor desceu para livrar o seu povo da escravidão do Egito, o Senhor desceu através de Jesus Cristo para nos livrar da escravidão do pecado. Por isso, eu digo para você nessa manhã que Páscoa é sinônimo de esperança. Páscoa é sinônimo de ver a possibilidade de libertação, de viver algo novo, de vivermos realmente tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, o que fazia a diferença na vida do povo hebreu era justamente o fato de que o povo, que Deus caminhava com eles. O que fazia a diferença na vida do povo hebreu era o fato de que Deus caminhava com eles. Deus via e Deus acompanhava, Deus estava perto, Deus não está distante de nós. O ser humano é que, por vezes, por conta do pecado, das suas ocupações ou das suas prioridades, se afasta de Deus. Mas Deus está tão perto de nós e às vezes o ser humano não percebe, não reconhece, não agradece. Né? Quando a gente vai, por exemplo, para o texto de Hebreus capítulo 13, nós vamos ver o cuidado de Deus e a presença de Deus conduzindo o seu povo. Hebreus capítulo 13, os versículos 13 a 17 e depois 21 a 22. Hebreus 13, 13 a 17. Perdão, capítulo 13, versículo 17. Capítulo 13, versículo 17 diz assim: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Aqui a gente percebe o cuidado de Deus, fazendo com que o povo fosse por um caminho onde eles não se deparassem com uma guerra e não pensassem em voltar para o Egito, né? Desistissem da saída. E aí nos versículos 21 e 22, para mim é um momento fantástico quando o texto diz assim, Êxodo 13, 21 e 22 diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que coisa fantástica. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem, durante a noite, numa coluna de fogo. E em nenhum momento da caminhada daquele povo, a coluna de nuvem se afastou durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo representavam claramente a presença de Deus no meio do seu povo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Nós não estamos sozinhos na caminhada. Às vezes, nós pensamos que é extremamente difícil a caminhada, e realmente é difícil, é desafiadora a caminhada cristã. Mas nós não estamos sozinhos. Quando Deus nos tira da escravidão do pecado e nos traz para a sua maravilhosa luz, Ele mesmo caminha conosco. Às vezes nós não vamos ter o apoio das pessoas, e tem pessoas que não têm o apoio sequer da família. E como é terrível, né? A pessoa sair de uma situação de pecado, uma situação de destruição, vir para um caminho diferente e depois nem mesmo a família apoiar, nem mesmo a família incentivar. Mas Deus, Ele não nos deixa sozinhos, não é? Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O próprio Senhor Jesus garantiu, inclusive, que estaria conosco. Quando a gente vai, por exemplo, para o texto de Mateus 28, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Assim como o povo, quando saiu
da escravidão do Egito contou com a presença de Deus, nós, quando saímos da escravidão do pecado, contamos com a presença de Jesus, a companhia de Jesus. Outro dia eu li uma frase interessante, né? Que diz assim, que há momentos que vai ser só você e Deus. E creia, Ele é suficiente. E realmente, há momentos na nossa caminhada em que vai ser só a gente e Deus. Vai ser só você e Deus. Vão ser só Deus e eu. Mas vai ser suficiente. Sabe por quê? Porque a presença de Deus nos basta. A presença de Deus, na verdade, é tudo o que nós precisamos. Se temos Deus, temos tudo o que precisamos. Por isso que Davi, no Salmo 23, versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Porque a presença do Senhor é completa, é suficiente. A presença do Senhor é tudo o que nós precisamos. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, a presença dele me basta. Ele me supre daquilo que eu preciso. Ele caminha comigo e a presença dele me fortalece para continuar a caminhada. Então, quando a gente olha para a saída do povo ali da escravidão do Egito, nós vemos a poderosa mão de Deus, tirando o povo daquele lugar e conduzindo o povo para um lugar de descanso, um lugar de renovo, um lugar de refrigério. E quando nós vemos Jesus morrendo na cruz do Calvário, nós vemos também Jesus ressuscitando, vencendo a morte, e com a vitória sobre a morte, ele nos garante também a sua presença constante conosco, nos dando refrigério, nos dando a provisão, nos dando a direção que nós precisamos para a nossa caminhada. Por isso que Páscoa é sinônimo de esperança. De repente você está aí desesperançado, de repente você está aí pensando em desistir ou até já desistiu da caminhada cristã. Eu quero nessa manhã desafiar você, em nome de Jesus, a você olhar para Cristo como autor e consumador da sua fé e olhar para Cristo como a sua esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Não deposite a sua esperança nas pessoas, não deposite a sua esperança nas circunstâncias, não deposite a sua esperança em você mesmo, deposite a sua esperança em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é aquele que nos tira da escravidão do pecado e caminha conosco. Ele é aquele que abre o nosso entendimento e nos faz caminhar de acordo à palavra de Deus, de acordo à vontade de Deus. Então, o que faz a diferença no sacrifício de Cristo é o fato de que ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo ao lado do Pai, intercedendo por nós. E a vitória de Jesus sobre a morte é também a certeza de que nós podemos vencer todos os desafios que se apresentam diante de nós. O Senhor Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em Cristo, nós podemos vencer a luta contra o pecado. Em Cristo, nós podemos vencer a luta contra nós mesmos. Em Cristo, nós podemos vencer todas as batalhas que se apresentam diante de nós todos os dias. Então, falar de Páscoa é falar de esperança, porque a Páscoa aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa aponta para Jesus como aquele que caminha conosco todos os dias. A Páscoa aponta para Jesus como aquele que venceu a morte, e assim como ele venceu a morte, nós podemos vencer todas as batalhas, todas as barreiras, todos os obstáculos que se apresentam diante de nós. Por isso que Páscoa é sinônimo de esperança. E aí, quando a gente vai para Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 39, esse texto é um texto maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará acusação alguma contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome?
privação, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, Deus entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus entregou o seu próprio Filho para que nós nos tornássemos seus filhos. Deus não quer que vivamos como escravos. Deus não nos criou para vivermos como escravos, como eu falei ontem. Deus não nos criou para vivermos escravos do pecado, escravos de nós mesmos, escravos de uma situação contrária à vontade dele. Deus nos criou para vivermos como filhos. Deus nos criou para sermos filhos, filhos de Deus. E de repente você viveu uma vida ou está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. Mas em Cristo há esperança para você. Em Cristo há esperança de libertação, de transformação, de salvação, de santificação. Em Cristo há esperança de comunhão. Em Cristo há a esperança de dias melhores. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós vivemos um novo tempo. Em Cristo nós vivemos uma nova história. E nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus não poupou nem o seu próprio Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas que precisamos? Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero perguntar para você nessa manhã, finalizando essa série sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, você já desfruta dessa esperança? Você já desfruta dessa presença gloriosa de Jesus na sua vida? Aquele povo lá no Egito estava escravo, sem esperança, desanimado, aflito, mas o Senhor se levantou e desceu para livrar o seu povo daquele sofrimento. E de repente Deus está olhando para a vida que você tem levado, para o sofrimento que você tem vivido, para a escravidão na qual você está inserido, e Ele quer libertar você. Ele quer dar a você a esperança de dias melhores. Ele quer dar a você um renovo, uma nova alegria, um novo ânimo, um novo tempo, uma nova história. A Páscoa é sinônimo de esperança. E a Páscoa aponta para Jesus como o único e suficiente Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi crucificado. Jesus foi morto naquela cruz, mas a morte não conseguiu prender Jesus naquela cruz. Jesus venceu a morte. A morte não conseguiu prender Jesus naquele túmulo. Jesus venceu a morte. Sabe, queridos, a cruz está vazia. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus está assentado à direita de Deus e intercede por nós como nosso Senhor e como nosso Salvador. Portanto, nessa manhã, em nome de Jesus, desfrute agora dessa esperança que Deus tem preparado para você através de Jesus Cristo. Você não nasceu para viver escravo dessa situação que você está vivendo. Você não nasceu para viver preso ao passado. Você não nasceu para viver preso ao pecado. Você não nasceu para viver preso a um sistema ou uma situação que destrói a sua vida e te afasta de Deus. Você nasceu para viver em comunhão com Deus. Você nasceu para ser filho de Deus. E se hoje você está vivendo longe de Deus, é tempo de olhar para Jesus, se reconciliar com Deus e ter a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Quando tudo parecia perdido para aquele povo que estava lá no Egito, Deus o libertou. Quando tudo parecia perdido para nós, quando nós vivíamos na escravidão do pecado, na escuridão gerada pelo pecado, Jesus, ele veio ao mundo. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E a sua vitória sobre a morte nos dá também a vitória sobre o pecado. Então, todos quanto ainda estão
presos ao pecado podem ser libertos em Jesus. E Jesus é o único meio de que o ser humano pode ser liberto. Ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há pessoas que querem, mas não conseguem. Há pessoas que tentam, mas não conseguem, porque só Jesus pode libertar. Só Jesus pode transformar, só Jesus pode salvar. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em João, capítulo 1, o texto diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é o próprio evangelho. Em Jesus, nós temos a esperança de transformação, de salvação e a esperança de vida eterna. Que Deus nos abençoe e que nós possamos alimentar essa esperança em nosso coração. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte e pela sua vitória nós podemos ser vitoriosos também. Nós podemos ser também motivados e fortalecidos por essa esperança. Não uma esperança provocada por um sentimentalismo humano, mas a esperança gerada pela certeza de que aquele que venceu a morte e está assentado ao trono de Deus voltará para nos buscar, para morar eternamente com Ele. Para finalizar, em João capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia! Que nós possamos alimentar em nosso coração essa esperança de que um dia nós estaremos morando eternamente com o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Jesus diz que lá no novo céu e na nova terra, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais dor, nem luto, nem sofrimento, não haverá mais morte. Todas essas coisas terão passado. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é a nossa esperança. Ele é a verdadeira Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que, por meio do seu sacrifício, nos livra da escravidão do pecado e, por meio da sua vitória sobre a morte, nos dá também a esperança de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa semana onde nós pudemos refletir aqui sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Que tudo aquilo que nós refletimos aqui possa fazer diferença em nossa vida, em nosso coração e nos fazer olhar para Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele por meio de quem a nossa fé é fortalecida e em quem nós devemos depositar toda a nossa esperança e a certeza de que um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Ó Deus, fortalece os nossos passos. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar nessa caminhada que o Senhor tem proposto para nós. Alcança, Senhor, aqueles que ainda estão longe dos teus caminhos, aqueles que ainda estão vivendo escravos do pecado, escravos de si mesmos ou escravos de qualquer outra situação que os afaste de ti. Que haja libertação para eles em nome de Jesus e que todos possam ter também a alegria de olhar para Cristo como autor e consumador da sua fé e alimentar por Cristo a esperança da vida eterna com o Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo final de semana e se aquilo que você ouviu aqui essa semana, se a palavra que você ouviu essa semana, durante essa semana sobre o verdadeiro sentido da Páscoa fez sentido para você e abençoou a sua vida, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder, para que as pessoas conheçam o verdadeiro sentido da Páscoa e possam ver em Jesus a mudança que eles precisam, a transformação que eles necessitam e a esperança que vai fazer a diferença em suas vidas. Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, 6h57 da manhã, se Deus assim nos permitir.